Hoje eu quero falar sobre Daniel, um homem segundo o coração de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Eu quero que a igreja acompanhe comigo do versículo 1 até o versículo 8. Livro do profeta Daniel. Ele fica antes do profeta Ezequiel. Diz assim a palavra do Senhor: no 3º ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus. O templo foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Siná, isto é, na região babilônia. E os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias, de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou a Belsazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, que significa amigo do rei. A Misael nomeou de Mesaque, quem é como Deus lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servindo à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença, e eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que apenas a Tua voz fale nesse lugar, que eu venha diminuir, que apenas a Tua glória, Pai, seja presente nessa noite. Tu sabes, Senhor, a necessidade da Sua igreja, Tu sabes como cada pessoa entrou por essas portas, e eu sei, Senhor, que o Senhor vai falar e tratar conosco, Pai. Desde já eu Te agradeço, crendo que o Senhor está nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmão. Irmãos, estamos diante de um homem diferente. Um homem que ia na contramão do que a grande maioria ia. Daniel, de fato, era um homem segundo o coração de Deus. Ele era diferente. Para Daniel não importava o lugar, não importava a circunstância. Ele decidiu no seu coração ser fiel ao Deus de Israel. Mas para que a gente venha entender essa história, a gente precisa voltar um pouco atrás. Todos nós sabemos que Deus chamou um homem chamado Abraão, e através desse homem Deus gerou uma família, e através dessa família uma grande nação.
E essa nação, irmãos, cresceu sobremaneira e passou aproximadamente 430 anos escravo no Egito. Mas a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento do povo, Deus viu o clamor do povo e desceu para libertar o seu povo, levantando Moisés. E o povo, então, irmãos, sob a liderança de Moisés, sai daquela escravidão rumo à terra prometida. Com a morte de Moisés, em seguida, assume Josué. E o povo, irmãos, continua crendo nas promessas de Deus. Mas quando Josué morre, ficaram apenas os anciãos, aquelas pessoas mais velhas. E quando eles vão morrendo, o povo agora começa a se corromper e começa a olhar para trás, começa a olhar para o Egito novamente. Israel vivia assim, eles pecavam, Deus mandava um juízo, eles se arrependiam e Deus restaurava o povo. Era sempre nessa sequência. O povo sempre estava andando em círculos, sempre fazendo aquilo que desagradava a Deus. Mas aquele povo era o povo da aliança. E Deus tinha uma promessa para aquele povo. E Deus vela pelas suas promessas, irmãos. E graças a Deus por isso. O povo então, irmãos, começa a oscilar. E é chegado em Israel o tempo da teocracia, o governo de Deus. E nesse tempo da teocracia, Deus levanta juízes para liderar o povo, para conduzir o povo de volta à porta estreita, ao caminho apertado. E o Senhor levanta 12 juízes em épocas diferentes. Em cada época, Deus sempre estava levantando alguém para endireitar o povo novamente. O último juiz se chamava Samuel. Samuel fez o papel de juiz, de profeta e de sacerdote. E ele já está velho. E o povo começa agora, Israel começa a olhar para as nações pagãs. E eles começam a observar que todas elas tinham um rei, que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar. E esse povo, que era um povo para ser diferente, começa a invejar as nações pagãs. E começa agora a pedir a Samuel um rei. Samuel fica triste com isso. E vai orar. E vai clamar a Deus. E Deus diz: não, Samuel, não chore. Porque o povo não está te rejeitando. O povo está rejeitando a mim. Dê um rei a esse povo. E é nesse momento que o povo sai da teocracia, eles abandonam a liderança de Deus para constituir um rei para si. E Saul começa a reinar, reinando 40 anos. Depois vem Davi, reinando mais 40 anos. E em seguida, o rei Salomão, reinando também 40 anos. Mas a Bíblia diz que no ano 931, no contexto histórico, você vai perceber que quando Salomão morre, o povo já está cansado. O povo está pagando altos impostos. Está cansado, irmão. E agora quem assume a liderança é Roboão, o filho de Salomão. Só que esse homem não teve liderança, não teve perspicácia para liderar. E o povo que já pagava imposto começou a pagar ainda mais. As tribos não aguentaram e começaram a se dividir em reino do norte e reino do sul. 10 das 12 tribos seguiram a liderança de Jeroboão. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Israel, que ficaram as tribos de Judá e Benjamim, o reino do sul, viram tudo aquilo que o reino do norte estava fazendo. A idolatria começou a imperar sobre o reino do norte. O povo começou a se distanciar da presença de Deus. E é nesse momento que Deus começa a levantar os seus profetas para alertar o povo, para conduzir o povo ao arrependimento. Mas o povo não quer ouvir a voz dos profetas. O povo tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Eles querem seguir o desejo do seu próprio coração.
E aí está o grande perigo, irmão. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Porque enquanto Deus falar conosco, há uma grande esperança. Mas vai chegar o dia que a porta da graça vai se fechar e não vai dar mais tempo. E o povo, irmãos, agora, sob a liderança de Jeroboão, começa a se perverter. Foram muitos anos os profetas levantados por Deus, alertando o povo. O povo não quis ouvir, e Deus levantou a Assíria para levar aquele povo para o cativeiro. Os que sobraram se juntaram com os gentios, formando uma raça mista chamada os samaritanos. Mesmo o reino do sul, vendo tudo aquilo, vendo que o povo foi para o cativeiro, eles fizeram as mesmas coisas que o reino do norte fez. Eles viram antecipadamente a mão de Deus pesar sobre o reino do norte. Mas isso não serviu para eles, porque eles já estavam endurecidos de coração. Irmãos, duro é quando a gente está com o coração duro. A gente fica insensível à voz de Deus. E o povo ficou insensível. E por conta disso, por praticar justamente as mesmas coisas que o reino do norte praticou, Deus começou a alertar e levantar profetas por sua grande misericórdia. Mas o povo também não quis ouvir. E por não ouvir, eles iriam para o cativeiro babilônico, irmãos. No cativeiro babilônico, irmãos, Deus ia começar a tratar com o povo. O coração de pedra ia se tornar coração de carne. Porque é no deserto que Deus transforma a nossa vida. Porque muitas vezes, quando tudo está muito bem, a gente, em vez de se voltar a Deus, foge de Deus e começa a seguir por caminhos que Deus não nos autorizou a seguir. E o povo, irmãos, então, o próprio Deus levantou Nabucodonosor para cercar a cidade de Jerusalém. Ele vai em 3 momentos: no ano 605, no ano 597 e no ano 586. Em uma dessas idas, quem é levado cativo é justamente Daniel e seus amigos. E é esse o contexto do livro de Daniel. Daniel é levado para um lugar totalmente idólatra, para um lugar totalmente pagão. Nabucodonosor não escolheu qualquer pessoa, ele escolheu os melhores. E ele daria todo o recurso, irmãos, para aqueles jovens estudarem, se aperfeiçoarem para servir no palácio. Mas eu acho lindo esse versículo 8 do primeiro capítulo, que diz: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que é a gente que precisa decidir. E essa, irmãos, decisão de Daniel agradou a Deus sobremaneira. Porque não importa o lugar que você esteja, se você determinar ser fiel a Deus, Deus vai honrar você neste lugar. Porque não é o lugar que nos corrompe, irmãos, é o nosso coração que é corrompido. Se você for fiel, não importa o lugar que você esteja. Nós não podemos ser 2 pessoas. Nós não podemos ter 2 caráteres. Ou a gente é luz, ou a gente é trevas. Mas não dá para ser os 2. E esse homem então decide não provar das iguarias de Nabucodonosor. E ele pediu ao chefe, que estava responsável por eles, as penais, que desse um tempo a ele, um tempo de 10 dias. Eles só iam comer legumes, irmão. E quando esse prazo acabou, esses homens estavam mais belos, mais fortes e com a melhor aparência. Quando a gente honra a Deus, Deus nos honra.
Como está a nossa fidelidade a Deus nessa noite? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus verdadeiramente? Será que nós estamos agindo como Daniel? Daniel, irmão, simboliza um homem que nasceu de novo, que está indo para um mundo totalmente corrompido. Nós estamos vivendo em um mundo corrompido, e você precisa ser Daniel. Você precisa ser uma pessoa regenerada, transformada por Deus. E Daniel está na Babilônia, mas a Babilônia não está em Daniel, porque ele é luz naquele lugar. O que acontece muitas vezes é que, em vez de nós influenciarmos o mundo começa a entrar em nós. E aí está o grande perigo, irmãos, porque tudo que o diabo quer é envergonhar o povo de Deus. Nós estamos em uma grande nuvem de testemunhas, as pessoas nos observam, e pode ter certeza, irmãos, nós seremos mais cobrados. A quem Deus dá mais, mais será cobrado, mais será requerido. E esse homem está na Babilônia, mas a Babilônia não é o seu lugar. Quando Daniel bota a planta do pé, o lugar se abre, irmãos. O lugar que está em trevas começa a ser iluminado, porque aquele homem é diferente. Deus está procurando homens e mulheres diferentes, aleluia, dispostos a não se corromper, a não deixar que esse mundo nos corrompa. Deus quer pessoas transformadas verdadeiramente para o seu exército, e Ele conta comigo, e Ele conta com você também. E esse homem, irmãos, então, ele passaria por um treinamento de 3 anos, aproximadamente 3 anos, e o período passa, e quando o período passa, o próprio Nabucodonosor avaliou aqueles jovens, e ele percebeu que não havia ninguém como Daniel e seus amigos. Eles eram até 10 vezes mais inteligentes do que todos que estavam fazendo o mesmo treinamento. Por quê? Porque decidiram ser fiéis a Deus. A quem pertence o conhecimento? A quem pertence a sabedoria? Ela vem do alto, ela vem de Deus, aleluia. E se ela vem de Deus, e se nós somos fiéis a Ele, ela começa a fluir em nós, como um rio de águas profundas. A sabedoria daqueles homens, irmãos, não era dessa terra, ela vinha do alto, e Daniel sabia disso. A Daniel, que tomou a iniciativa, Deus deu dom a ele. Ele tinha dom de visão, e ele interpretava sonhos. Ele conseguia ter esse discernimento, ele conseguia entender, mas não era ele, era Deus na vida dele. E o tempo vai passando, e o próprio Nabucodonosor, ele começa a pensar, e esse pensamento de Nabucodonosor parece um sonho. Ele começa a viajar no seu pensamento e começa a ficar perturbado. Por quê? Porque ele está vendo uma estátua muito grande. E essa estátua era composta de vários elementos. Ela não tinha uma boa aparência. A cabeça era de ouro, os braços e o peito eram de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram metade ferro, metade barro. Quando ele está vendo aquela cena daquela estátua, ele vê uma pedra que é levada sobre aquela estátua, sem auxílio de mãos humanas. E ela vai de encontro àquela estátua e quebra aquela estátua e destrói aquela estátua. E essa pedra começa a se tornar uma grande montanha, irmãos. E ele começa a ver aquela coisa, ele começa a ficar impactado. Mas ele não sabe entender. Por quê? Porque isso não vinha da terra, era do céu. E só quem consegue discernir o que é do céu é quem é do céu, aleluia.
E ele então começa a reunir todos os astrólogos, todos aqueles feiticeiros, e eles vão se juntando, eles vão se juntando, eles vão se juntando. E ele começa a perguntar a interpretação. Mas essa interpretação, irmãos, para eles, era uma grande interrogação. Eles não sabiam. Sabe por quê, irmãos? Porque em tudo, absolutamente tudo, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus sempre vai cooperar para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão de acordo com o seu propósito. Sabe quem vai chegar à presença de Nabucodonosor? Daniel. Mas antes de ele chegar à presença de Nabucodonosor, havia um grande edito, porque aqueles sábios não conseguiram interpretar. Então Nabucodonosor ia mandar matar todo mundo, todos aqueles sábios, inclusive Daniel e seus amigos. Eu acho lindo, irmãos, que Daniel, ele se apressa. Ele é um homem de atitude, ele tem discernimento, e ele vai até Arioque, que era aquele que estava responsável por aquela missão, e pede um prazo. Agora esse prazo não era para que Daniel resolvesse aquele problema com a força do seu braço, não. Daniel vai, se apresenta aos seus amigos e fala a situação e diz: vamos orar, e o Deus do céu nos dará a interpretação. Se Deus não nos der, irmãos, a gente não consegue. Se Deus não for na nossa frente, a gente não consegue prosseguir. Então, em vez de muitas vezes você buscar auxílio de outros, busque auxílio àquele que pode resolver tudo na sua vida. E eles começam a orar, e à noite, Daniel começa a receber a interpretação daquele sonho. Ele vai à presença do rei, e ele começa agora a decifrar o sonho de Nabucodonosor. Ele fica impactado, porque o sonho não era muito fácil de ser pronunciado. E havia uma grande sentença ali. A cabeça de ouro, Daniel diz a Nabucodonosor, simbolizava o próprio Nabucodonosor, o reinado babilônico. O peito e os braços de ferro simbolizavam a Pérsia, que mais na frente se levantariam contra a Babilônia. O ventre e o quadril de bronze simbolizavam a Grécia, que mais na frente ainda seriam dominada por Alexandre o Grande. E as pernas de ferro simbolizavam justamente o próximo reino, o Império Romano, que se levantariam contra a Grécia e acabaria com aquela dinastia. Os pés, metade ferro, metade barro, simbolizava justamente um reino, parte forte e parte fraca, que ele seria também orquestrado por alianças políticas e casamentos, mas que não prevaleceriam. E a pedra que foi lançada sobre a estátua de Nabucodonosor era o reino de Cristo, que viria sobre a terra e dominaria, aleluia. Quando ele começa a ver aquela interpretação, irmãos, ele reconhece que havia algo diferente em Daniel e começa a honrar aquele homem. E por que, irmãos, Deus fez isso com Daniel? Porque lá atrás ele disse não a todo prato do diabo. Se você dizer não aos pratos do diabo, pode ter certeza, Deus vai honrar você. Diga não. A renúncia de hoje determinará quem você será lá na frente. O não de hoje vai determinar quem você vai ser no futuro. E o nosso futuro já está na mão de Deus, irmãos. O tempo passa. E esse homem, mesmo tendo aqueles avisos, começa a se ensoberbecer. E ele agora começa a fazer uma estátua de ouro, com a sua imagem. Uma estátua que tinha de altura 27 metros, irmãos. E 2 metros e pouco de largura. E ele começa a fazer aquela estátua e começa a ver aquela grandeza. E faz um edito para que todas aquelas pessoas
começassem a se prostrar diante daquela estátua. Eu não sei aonde Daniel estava, porque a Bíblia não nos mostra. Mas os amigos dele nos mostraram que eram iguais a eles. Porque eles decidiram agradar a Deus, independente daquela grande multidão. Imagine uma grande multidão se prostrando. Irmão, se todo mundo está se prostrando, é muito fácil perceber quem porventura decidisse ficar em pé. E ficaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os três em pé. O que eu acho lindo é a fé daqueles homens, irmãos. Porque eles sabiam que se eles não se prostrassem, eles seriam jogados numa fornalha ardente, irmãos. Uma pessoa para fazer isso, ela tem que estar cheia de Deus. Uma pessoa para fazer isso, ela tem que saber e ter certeza no Deus que ela serve. E aqueles homens vão até o rei, e o rei começa a ficar furioso. Ele pede mais uma vez para que ele se prostrasse, mas eles nós não vamos se prostrar. E ainda que Deus não vá ao nosso favor, nós vamos se manter fiéis a Ele. É tremendo, irmãos, isso. É essa fé que Deus quer produzir em nós, uma fé inabalável, em que está acima de circunstâncias. Porque servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Eu quero ver a gente ser cristão num momento desse. Quando o negócio começar a apertar, e vai apertar. Mais uma vez, irmãos, Nabucodonosor pede para que eles se prostrem, eles não se prostram, e são jogados na fornalha de fogo ardente, que foi aquecida 7 vezes mais. Aqueles homens que estavam levando eles foram fulminados. E o rei começa a olhar para aquela fornalha. E ele começa a perceber, não eram 3 que a gente tinha lançado? Porque tem 4 pessoas ali? Porque Cristo estava com eles, aleluia. Cristo estava sendo o protetor deles. Cristo é o teu protetor por excelência. É Ele que vai à nossa frente. Ele é o nosso escudo e fortaleza, irmãos. E aqueles homens saem intactos. Nada acontece. E começam a ser agora honrados por Nabucodonosor. O tempo passa. E agora esse rei vai ter o segundo sonho. E esse sonho ele ficou muito perturbado. Ele ficou pior do que o primeiro. O que Nabucodonosor vê? Ele vê uma árvore plantada em terra, que ia até o céu. E ele começa a ver que essa árvore ela tem muitas folhas. Essa árvore ela tem muitos frutos. Os animais todos se cercam sobre essa árvore. Todos se alimentam dela. Mas ele começa a ver um anjo, irmãos. Ele começa a ver um anjo. E ele começa a ficar impactado, porque o anjo manda que aquela árvore fosse cortada. A árvore seria cortada, os frutos seriam lançados fora, os galhos, as folhas, só ficaria o toco e a raiz. Isso por um período de tempo, mais ou menos 3 anos e meio. Em algumas traduções vai dizer 7 tempos. Quando Nabucodonosor vê aquele sonho, ele não entende, ele não compreende. Mas aí Daniel é levado à sua presença. E Daniel começa agora a decifrar tudo aquilo que Nabucodonosor iria passar. Deus ia começar a tratar com esse homem. Porque todos aqueles que se exaltam, irmãos, têm que sofrer e têm que sentir a mão potente de Deus. Deus abate o soberbo e levanta o caído. Significa então, irmãos, que quando Daniel olha para ele, começa a dizer: olha, Nabucodonosor, essa árvore linda, enorme, é você. Você será cortado do seu palácio. Nabucodonosor iria perder a consciência. Ele iria se alimentar com os animais. Ele sairia do palácio e iria para o pasto.
porque Deus ia tratar com a soberba daquele homem. Esse homem sai do pedestal e começa a ser humilhado por Deus, ser tratado por Deus. Ele perde a consciência. Passado esse tempo, Deus é tão misericordioso que ele deixou a raiz ainda com o toco. Por quê? Porque novamente iria crescer essa árvore. Significa dizer o quê? Significa que Nabucodonosor iria voltar para o seu reinado novamente. E ele volta. Mas essa volta dele vem diferente. Porque agora ele volta humilde. Ele volta quebrantado. Ele volta reconhecendo o Deus que estava na vida de Daniel. Ele volta crente, irmãos. Mas quando esse homem morre, o filho dele vai assumir. E o filho dele se chama Belsazar. Belsazar, mesmo vendo tudo o que passou na vida do pai dele, não deu nem crédito. Começou a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele faz uma festa, coloca 1000 pessoas nessa festa. Pega todos os utensílios do templo que estavam em Jerusalém para servir numa festa de bebida, de orgias. Só que quando ele está naquela festa, e era a última festa que ele ia participar, ele vê uma mão na parede. E eu quero lhe dizer, à luz da palavra, o que estava escrito nessa parede. No capítulo 5, versículo 25 do livro de Daniel, diz assim: e as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mené, Mené, Tekel, Uparsim. E este é o significado das palavras. Mené, Mené, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos Medo e aos Pérsia. Diante disso, por ordem do rei Belsazar, vestiram Daniel com um manto real vermelho e púrpura, condecorando-no com uma corrente de ouro no pescoço, e o proclamaram terceiro em autoridade e poder no seu governo. E aconteceu naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônicos, foi assassinado. E Dário, o imperador da nação média, apoderou-se do reinado de Belsazar, com a idade de 62 anos, irmãos. A Babilônia caiu. Toda essa história, irmãos, eu sei que ela é comprida, mas é bom que você entenda a soberania de Deus. Nesses capítulos, nós podemos ver que a fidelidade a Deus é o caminho correto que nós devemos traçar. E que essa fidelidade lá na frente será honrada por Deus. Nós vemos também que nessa passagem, tudo aquilo que é terreno vai perecer. Muitas vezes a gente fica preso nessa terra, preso nas coisas materiais, querendo ter e nunca está satisfeito. Mas eu quero te dizer, irmãos, não construa palácios na terra, construa palácios no céu. Coloque o seu coração não na terra, coloque o seu coração na eternidade, porque em breve Jesus está voltando. E esse reino, irmãos, que foi descrito no livro de Daniel, virá e será eterno. Nós veremos a face do nosso Mestre. O Cristo que nós vamos ver não é o Cristo que foi crucificado, não é o Cristo que está ensanguentado, não. O Cristo que nós vamos ver é o Cristo glorificado. Seus cabelos são brancos como a lã, seus olhos são como chama de fogo, de sua boca sai uma espada de 2 fios, e Ele está com as rédeas da história e com o controle da sua igreja. Não perca a sua fé. Diga não ao sistema do mundo.
Diga não aos pratos do diabo. Faça como Daniel. Decida em seu coração não comer as iguarias do rei. E pode ter certeza, Deus vai honrar você diante da Babilônia. Amém, irmãos? O Espírito Santo só me deu até aqui, mas eu creio que Deus falou com a sua igreja. Agradeço a oportunidade.